sei o que vocês querem perguntar, principalmente que é a história do PDL, mas no final eu trato disso. Eu quero só fazer uma abordagem, o que aconteceu de domingo para cá e a natureza das medidas, tá bom? Aí depois no final eu dou a posição sobre a história do PDL. Vejam, o governo encaminhou duas matérias muito relevantes ontem aqui para a Câmara. A reformulação do IOF e a medida provisória. O que está no IOF, o conteúdo dele, estão todos os pontos reduzidos em função das ponderações que os líderes fizeram na noite de domingo. Não tem nada diferente no IOF, apenas nós fizemos uma recalibragem, uma redução das alíquotas que estão previstos nele para fazer frente aos bloqueios e os contingenciamentos. Então, as medidas do IOF são medidas simples, elas indicam que se nós fizermos para qualquer bloqueamento e contingenciamento, e o governo vai ter folga para continuar fazendo os investimentos em 2025. E mais do que isso, não vai comprometer o déficit zero e nem vai comprometer as diretrizes do arcabouço. É bom que se diga que quem aprovou o arcabouço foi esta casa. O arcabouço fiscal, que são as diretrizes para controlar a receita e, sobretudo, despesas, esse arcabouço foi aprovado majoritariamente por esta casa, com o nosso aval, com o nosso concurso. Nós queríamos mais no arcabouço e a Câmara não tinha duas medidas, que uma dependia do governo e outra dependia do Congresso, que era a vinculação do salário mínimo ao arcabouço, mudar aquela regra que era uma política permanente do governo do presidente Lula, e nós colocamos o reajuste do salário mínimo dentro do arcabouço, dos 2,5% do arcabouço, e o Fundo de Brasília, que nós queríamos que ele submetesse o reajuste dele não mais na receita corrente líquida, mas vinculado a IPCA, vinculado àquilo que estabelece o arcabouço. Isso foi retirado e, portanto, teve esse problema. Portanto, em primeiro lugar, o IOF é o emergencial para fazer frente aos contingenciamentos e aos bloqueios. É a melhor maneira de dar transparência e o governo do presidente Lula com o Haddad ter compromisso com a responsabilidade fiscal. Até para cumprir o arcabouço e não pedalar, nós tivemos que fazer esse IOF para não dar pedalada, para depois não acusarem nós e o governo de que está desrespeitando as diretrizes do arcabouço. Segundo, a medida provisória, ela faz uma que foi enviada, primeiro que ela não tem efeito para agora, é para 2026, não tem efeito de arrecadação agora. São medidas estruturantes, dentre elas a unificação das alíquotas da cobrança dos tributos, né? Faz uma unificação importante porque procura corrigir as distorções e, mais importante do que isso, é bem verdade, a medida provisória, ela aumenta a arrecadação. Ela tributa, sobretudo, os rendimentos dos fundos e aquele, vamos dizer assim, o andar de cima. Todo mundo contribuindo para nada de extravagância. Tudo dentro do que estabelece uma atitude de responsabilidade fiscal e responsabilidade social. É o item principal da medida provisória. Claro que nem tudo que está nela foi discutido domingo. Essa reclamação procede. Tem pontos que foram acrescidos. Mas vocês sabem que toda vez que vem uma medida provisória, nós temos 120 dias para discutir, acrescentar. Foi assim na PEC da transição, foi assim na tributária, foi assim no arcabouço, foi assim no CAF. Tudo que nós votamos do ponto de vista de interesse da Fazenda aqui, nós fizemos mudança no percurso.
da tramitação das matérias. Portanto, a medida provisória nem está derrotada e nem aprovada. É o diálogo que vai fazer com que a gente aprove e dê consistência àquilo que nós precisamos para garantir estabilidade econômica e crescimento em 2026. 2. Sobre a medida provisória. É dito aos quatro cantos que ela não corta gasto, o governo não cortou gastos. Mas nós já iniciamos um bom corte de gastos nela, está nela. Né? Eu estou repetindo já uma coisa, tem alguns parlamentares que estão reclamando que nem tudo que está nela foi discutido domingo. Aquele que não tiver sido discutido, nós vamos discutir, não tem problema. É proibido proibir. Tudo que está nela nós vamos discutir com diálogo com todo mundo. Segundo, quais cortes foram importantes? Eu vou colocar para vocês que eu tive o cuidado de avaliar. Pé de meia, o pé de meia agora entra no piso da educação. Significa, sabe o quê? 12 bi. Portanto, do piso da educação você vai pegar 12 bi que pode ir para outras rubricas e, sobretudo, para entrar nas despesas discricionárias, como, por exemplo, investimento. Já é uma boa economia. Tira do piso da educação e vai para, aliás, bota dentro do piso e, portanto, é sobra que o governo vai ter para fazer investimento.